Sou Sinha Zósima, Sinha do povo, Sinha do rio, Sinha do mar. Sou Sinha Zósima, Sinha do povo, Sinha do rio, Sinha do mar. Bom, Anderson, conta pra gente o que é a Trupe Sinha Zósima. Bom, a Trupe Sinha Zósima é um grupo de teatro que nasceu na Fundação das Artes, São Caetano do Sul, lugar onde todos os integrantes se formaram. E é um grupo de teatro que se propõe pesquisar o ônibus urbano como espaço cênico. Tanto um ônibus preparado, o que eu digo como preparado? Um ônibus que as pessoas sabem que vai ter um espetáculo de teatro. Então a gente tem uma cenografia, uma iluminação, um roteiro, enfim, a gente tem todo um estudo nesse ônibus para que ele se transforme, ele seja um outro espaço, que não um ônibus, e sim um espaço da ação artística, da ação teatral, né? Então esse ônibus preparado. Quanto um ônibus do transporte público, ou seja, um ônibus que não está esperando uma ação de teatro, uma ação teatral. Um ônibus que as pessoas entram, as pessoas saem, você não tem cenário, você não tem a iluminação preparada, você não tem nada preparado. A única coisa que você tem é a relação do ator com o passageiro de ônibus, motorista e cobrador, e com a cidade, com esse percurso que está acontecendo. Então é um grupo que se propõe pesquisar esse espaço. Anderson, e o que vocês buscam com o teatro de vocês? Ó, a gente busca o encontro, a gente nomeia o teatro da Trupe por um teatro do encontro sem fronteiras. O que a gente quer dizer com isso? A gente percebe que em São Paulo, que é um polo teatral, que mesmo essa efervescência do teatro, poucas pessoas têm acesso a isso. As salas estão vazias de teatro, não vazias, mas assim, você percebe que as mesmas pessoas estão assistindo aquele espetáculo, são amigos, são artistas, faz parte da classe, e isso me incomodava bastante, sempre me incomodou. E o ônibus era a gente via como uma possibilidade de descentralizar essa ação teatral. A gente poderia levar esse ônibus para espaços e lugares que nunca tiveram teatro, que não tinham espaços do teatro, lugares outros que não esses que estavam dados. Então o ônibus ele vinha com essa busca de descentralização e difusão mesmo do teatro. Claro que com a experiência a gente foi descobrindo outras coisas, por exemplo, o Terminal Parque Dom Pedro, onde a gente tenta realizar um projeto de residência artística, ou seja, de contato com o passageiro de ônibus. No Terminal Parque Dom Pedro circulam 200 mil pessoas diariamente, e dessas 200 mil pessoas, 75% nunca assistiram uma peça de teatro. Os outros 25% que já assistiram, às vezes faz 20 ou 30 anos que eles assistiram uma peça de teatro. Ou seja, você tem um público ali, que na sua maioria é classe C, classe D, que não tem acesso ao que acontece de teatro em São Paulo. Então a Trupe busca uma formação de público e promover o encontro da arte com esse cidadão. Então não saber que as cabeças dos dragões crescem depois de cortadas?
Priscila, e quais são os principais desafios da trupe? Bom, são diversos mesmo, né? Os desafios, eu acho que o principal, assim, no momento é a aquisição do ônibus. Que eu acho que, como as pessoas no teatro às vezes têm uma dificuldade de encontrar um teatro, a gente tem essa dificuldade de encontrar o ônibus, porque, assim, a gente começou o projeto. Eu ainda me lembro, né, que a pessoa que começou, ela precisou mandar 250 e-mails para conseguir um ônibus, para retornar uma pessoa, para ceder um ônibus para a gente poder fazer para fazer o primeiro projeto, né, o primeiro espetáculo. Mas é assim, é uma luta diária para pertencer, né, ter um ônibus que seja nosso e poder rodar o Brasil, porque aí fica muito mais simples você levar. Você vai embora, né? Pode ser que nem vira que nem uma caravana, né? Você pode ir onde chamarem, ou onde a gente quiser apresentar um projeto nosso, a gente vai por conta própria. E aí nessa entra o motorista, né? Que precisa ter alguém aqui. Não, o Anderson já se prontificou a tirar a carteira, né? Mas aí não é, aí fica assim, tendo ônibus, tem essas outras dificuldades. Se você tem um motorista que vai Manter o ônibus, a garagem para guardar o ônibus, que são procedimentos que serão eternos, né? Que é um custo que vai estar ali todo dia. Então, acho que é bem típico de quem faz teatro, né? Quem faz teatro precisa de um teatro, manter o teatro, a gente precisa de um ônibus e manter o ônibus. Eu acho que também tem os desafios dentro da peça. Quando a gente faz a peça dentro do ônibus, tem a questão do desafio do barulho, de casar assim, essa questão da cidade, o barulho, de repente está passando um carro, um caminhão, ou sei lá, um carro da pamonha, tentar fazer toda essa não é manobra, é um cuidado, né, para também deixar a cidade interferir dentro do ônibus. Né? E quais são os projetos da trupe? Bom, hoje a gente está justamente num processo de um desses projetos, que é a investigação de um espetáculo, tanto no ônibus preparado quanto no transporte público. Então a gente está próximo de estrear o Dentro é Lugar Longe, que é um espetáculo que tem uma dramaturgia sobre a história de vida dos atores pesquisadores da trupe, e o Trabalhadores, que aí é uma pesquisa de dramaturgia no transporte público. E esses dois projetos são contemplados pela Lei de Fomento, o qual a trupe foi contemplada o ano passado. Então a gente está justamente na finalização desse processo, desses dois espetáculos. Estão todos convidados para assistir.